Shalom! Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB, passando para o segundo episódio da série História, Expansão e Controvérsias do Assembleianismo Brasileiro, de 1910 a 1930. Se você quiser este estudo completo, que foi um dos nossos seminários temáticos mensais, entre em contato conosco. Você pode ter acesso a este estudo, assim como todos os estudos que já passaram. Então, foi trabalhado a construção do Messias semidivino no cristianismo de origem, a origem da cosmogonia da criação em Israel, do Deus Criador, as questões relacionadas ao título messiânico atribuído ao profeta deutero-isaiânico Assiro, o rei persa da dinastia Aquemênida, este que está relacionado às 3 primeiras décadas do assembleianismo brasileiro e muito mais. Podem ter acesso a todos os seminários temáticos mensais. O valor do seminário é R$ 25, dá direito à participação do seminário, o material, o certificado, a gravação da aula. E depois que o seminário passar, você tem direito aos mesmos requisitos pelo mesmo valor, ok? Mamão com açúcar, você não pode ficar de fora. Bem, o nosso contato é o 11 970 98 42 32, para que você tenha acesso aos nossos seminários temáticos mensais ou saber mais dos nossos cursos presenciais ou à distância, cursos teológicos e cursos de línguas bíblicas. Vamos lá, segundo episódio da série. No primeiro episódio, nós apresentamos um pouco sobre Rudolf Gunnavinger. Paramos neste personagem. Foi trabalhado Charles Fox Parham, William Joseph Seymour, Avivamento de Azusa Street, nesse segundo episódio, começando então a partir de Rudolf Gunnavinger. Bem, pastor batista, vai até William Joseph Seymour entre 1906, quando Seymour estava desenvolvendo o trabalho em Azusa Street, Califórnia. Fica juntamente com Daniel Berg, adere à pregação do movimento apostólico, a santidade e a possibilidade do falar em línguas como experiência religiosa para aquele grupo que assim buscava a glossolária como experiência religiosa e evidência do chamado batismo com o Espírito Santo, uma experiência estática que evidenciaria a concepção de batismo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Em 1910, propriamente em 5 de novembro dessa data, Gunnavinger e Daniel Berg embarcam no navio Clemente, vêm até o Brasil, desembarcam em Belém do Pará. Chegando em Belém do Pará, eles serão bem recepcionados pelo pastor Nelson, o qual os direcionam ao pastor Raimundo Nobre, da primeira Igreja Batista do Belém do Pará. Chegando lá, ficam pouco tempo, pois logo Nobre estará os direcionando ao pastor Adriano Nobre, que inclusive era seu parente. O pastor Adriano falava muito bem o inglês e conversou com Gunnavinger e os direcionou a uma das suas propriedades. O pastor Adriano tinha algumas propriedades, hospedou os 2 missionários propriamente em um lugar chamado Bairro da Boca do Ipiranga, próximo ao rio Tajaburu, próximo a esse rio. Eles permaneceram ali por pouco tempo. Logo, eles retornaram para Belém do Pará, pois Daniel Berg foi trabalhar em uma fundição. Daniel Berg foi fundidor, trabalhou em uma fundição chamado Port of Pará. Enquanto isso, Gunnavinger ele foi estudar o português. Os especialistas, estudiosos, sociólogos, historiadores do pentecostalismo
dizem que o Wingler nunca falou fluente o português, mas o pouco que ele falava foi o suficiente para que ele pudesse desenvolver pregações vinculadas à sua concepção teológica. Então, o Wingler, ele inclinava os seus sermões na concepção apostólica norte-americana, que estava ligado à ideia do movimento de santidade, que eu falei no episódio 1, Luciferon, Charles Fox Parham, uma vida devotada em oração, e o foco do seu sermão, que era a interpretação pneumatológica, ou seja, o fenômeno do falar em línguas, a possibilidade do falar em línguas para aquele momento, para aquela comunidade cristã. Wingler e Berg levam essa pregação e a possibilidade dessa experiência para os que creem, mas isso se torna algo difícil para os batistas, visto que não tínhamos ainda uma concepção de batistas renovados, batistas pentecostais. A igreja era uma batista tradicional, que tinha toda uma concepção soteriológica batista e toda uma inclinação ao batismo por imersão e não ao chamado batismo com o Espírito Santo sobre a evidência do falar em línguas. Quando Wingler e Berg levam este sermão para a igreja, gera alguns conflitos e algumas polêmicas. Nem todos aderiram a esta interpretação pneumatológica da possibilidade do falar em línguas e o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Pois na interpretação batista, o cristão recebe o Espírito Santo no ato da conversão. Se converteu, recebe o batismo com o Espírito Santo. Wingler está trazendo uma outra interpretação pneumatológica. Uma interpretação pneumatológica que você, ou o candidato, a pessoa que busca o Espírito Santo, ele pode receber uma espécie de porção a mais do Espírito Santo. Esse derramamento da virtude do Espírito Santo, eles chamavam de batismo com o Espírito Santo. E para saber quem verdadeiramente recebera esse batismo com o Espírito Santo, ele precisaria falar em línguas. Logo, o falar em línguas era a evidência, a confirmação, a comprovação de que o mesmo foi batizado com o Espírito Santo. É importante destacar que essa interpretação pneumatológica ligada ao Espírito Santo e ao batismo com o Espírito Santo é seguida pelo assembleianismo brasileiro até hoje. Grande parte das igrejas Assembleia de Deus, independentes de convenções ou não convencionadas, elas trabalham nesta linha, que os bispos, os futuros candidatos ao episcopado, a serem presbíteros, evangelistas, pastores, eles precisam falar em línguas, pois o assembleianismo brasileiro cresceu embasado nessa interpretação pneumatológica, o falar em línguas como a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então nós já temos mais de 100 anos essa interpretação dentro do assembleianismo brasileiro. É diferente, você vai ter nas igrejas protestantes e nas igrejas católicas alguns critérios que são diferentes para o ministério episcopal. Um deles é a formação teológica, ou seja, protestantes e católicos, alguns protestantes, alguns católicos, têm como princípio a ordenação episcopal a formação teológica, bacharel concluído, e depois disso outros requisitos para que o futuro candidato seja ordenado a pastor. O assembleianismo brasileiro cresceu muito na interpretação pneumatológica que o falar em línguas era a comprovação, era a evidência que o mesmo recebeu a porção dobrada, foi batizado.
e por muito tempo eles ordenaram pastores sem nenhum tipo de exigência de formação teológica. Ministério pastoral entre leigos no contexto assembleiano por muitos anos foi comum e ainda hoje é comum, embora algumas igrejas tenham alguns critérios, como pelo menos a formação do curso básico, ainda hoje você tem pastores assembleianos que não precisam ter formação teológica, mas se tiverem a experiência estática do falar em línguas, eles interpretam que é suficiente para a ordenação pastoral. Retornando em Gunnar esse tipo de sermão de Gunnar influenciou algumas mulheres. Celina de Albuquerque, Maria de Nazaré, que eram mulheres de importância entre a membresia, elas aderiram à pregação do falar em línguas como evidência do chamado batismo com Espírito Santo. E com estas duas ícones do pentecostalismo brasileiro, ou seja, Celina de Albuquerque e Maria de Nazaré, encerramos por aqui o segundo episódio de nossa série. Nos acompanhe, logo logo vem o terceiro episódio e muitos outros trabalhos aqui no nosso canal. Se inscrevam, divulguem, compartilhem. Que o Criador vos abençoe. Shalom Lehitraot. Em hebraico, até logo, paz.